a gente não viu uma equipe que conseguia pressionar o Corinthians quando tinha bola e o Corinthians conseguia sair muito rápido, em algumas chances até quase criou uma chance de gol e fez o gol da partida. Então, assim, um jogo muito sonolento, né? Eu, particularmente, que fui ao estádio, cara, foi um jogo chato, um jogo... O que eu mais ouvi ao meu redor, Perrotinha, caraca, o que aconteceu com esse time que terça-feira estava engolindo o Fluminense? Correndo, sufocando. Aonde estava aquele time? Sumiu. Parece que eles escolhem o jogo que eles vão jogar, Perrota. É inacreditável. Parece que sim. Eu acho que ontem a gente tem alguns elementos que a gente precisa discutir. Tá? E alguns, inclusive, serei polêmico contra meus colegas aqui de canal. Mas vou tentar não ser, não. Mas vamos lá. Eu acho que, assim, para quem espera um time como, por exemplo, o próprio Sampaoli, né, falou bastante na coletiva. Acho que o Sampaoli foi muito bem na coletiva ontem, deixando bastante claro o que ele espera desse time. Intensidade. Para jogar como o Sampaoli quer, você precisa ter muita intensidade. Ontem ele pegou as entranhas do Flamengo, de Vitor Pereira, e jogou na mesa. Assim, ó, tá aqui para vocês entenderem. Tava uma merda. Tava tudo errado. A preparação física estava ruim. Ele não chegou a falar com essas palavras, obviamente, mas ele... Caralho, meu irmão, tá acontecendo uma passeata aqui na rua. Mas que caralho tá acontecendo? Tá todo mundo gritando atrás de mim. Mas que bosta é essa, caralho? Vontade de ir na janela. Presida. Sei lá, vontade de ir na janela e falar assim, cala a boca! Mas sério, tá tendo sei lá o que aqui atrás de mim. Mas tem gente tentando trabalhar aqui, porra. Ninguém é vagabundo, não. Caralho! Mas vamos lá. Voltando. Ele deixou claro o que ele espera desse time. E para esse time jogar bem e com intensidade, precisa estar bem fisicamente e tecnicamente. Para aí sim evoluir para o que ele quer. Fisicamente, o Flamengo está em frangalhos. Ele não chegou a falar isso, mas ele falou: eu chego aqui, o Flamengo não estava no melhor. E não está mesmo. E deixou muito claro que o trabalho que foi feito anteriormente foi uma merda, quando ele diz isso. Né? Nas entrelinhas, dar-se a entender, me dá a oportunidade e o direito de interpretar desta maneira. Tá? E aí, cara, você tem um time que não vai, por enquanto, conseguir manter a intensidade, e está muito claro nisso quando você vê a quantidade de jogadores com problemas musculares em sequência e não conseguindo jogar em sequência de jogos. Vários jogadores estão assim, ele joga um jogo, no outro não joga, joga um jogo, no outro não joga, não joga 2 jogos, aí ou machuca, fica 3 jogos fora, volta e não joga no outro jogo. E fica esse rodízio. Por quê? Porque fisicamente o Sampaoli chegou e está fazendo um trabalho para tentar botar esse time para cima. Mas, bicho, tá estourando. Até a hora que, tratando e fazendo uma preparação melhor, vai parar de estourar. Dito isso, esse é um dos motivos. Ontem, a intensidade já não era tão igual, mesmo se buscando essa intensidade. Eu, em momento algum, acho que o Flamengo abdicou. Não! Ele tentou, só que muitas vezes faltou perna, muitas vezes faltou o jogador que precisava para cumprir as funções, né? E principalmente, o que mais precisava, né? Alguém finalizar bem. Alguém pensar em finalizar dessa bosta desse time. Mas aí, voltando, algumas questões que você fez, Cleito, também dentro da sua pergunta. O Pedro e o Gabigol jogando juntos, que foi aí uma parte da tua pergunta. Cara, eu devolvo com uma pergunta para todo mundo do chat, para você, Cleitinho, que é a seguinte: no esquema do Jorge Sampaoli, por exemplo, como a gente jogou contra o Fluminense, será que o Pedro conseguiria cumprir a função dessa pressão que ele quer? O Pedro tem essa característica? O Pedro consegue cumprir essa função? É uma dúvida que eu tenho. O Pedro, ele tem outras valências. O Pedro é um puta goleador, é um centroavante muito mais completo, é um centroavante de visão, é uma capacidade de fazer algumas jogadas
de referência, o Pedro tem um monte de outras valências, mas essa função em específico de um time que precisa pressionar a saída de bola do adversário, a pressão pós-perda e ter muita intensidade e velocidade para cada vez mais deixar o outro time incomodado e destruir o esquema, a transição de saída de defesa para o ataque do time adversário, fazer pressão nos extremos. O Pedro tem essa capacidade? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Eu, sinceramente, minha opinião, não vejo o Pedro com essa característica. Espera aí, só um pouquinho. Só um segundo. Um segundo. Tranquilo. Respondendo a pergunta do Perrota, particularmente eu acho que o Pedro tem até essa característica. É possível sim, Perrota. Só que, por exemplo, quando você vê um time como o Arrascaeta e Gabigol mais à frente, eu acho que os dois eles se comunicam melhor quando o time perde a bola. Quando o time tem que fazer a pressão pós-perda. O Pedro me parece... Aí tem que ver realmente se é questão física. O pessoal aqui do chat estava falando, se ele tivesse 100%, ele consegue. Eu já não sei, porque desde que ele esteve no Flamengo, eu nunca vi o Flamengo marcando pressão tendo o Pedro em campo. O contrário eu já vi. Sem o Pedro, eu já vi esse time marcando pressão, com o mesmo técnico que está hoje e até mesmo com outros treinadores. Então, assim, o Pedro, eu imagino ele tendo realmente outras funções muito mais importantes. Só que tem uma coisa que está me incomodando nele, Perrota. Assim, fala-se muito que o Gabigol sai muito da área para procurar jogo, que o Gabigol sai toda hora da área. Isso realmente é um saco. Mas ontem, no segundo tempo, quando ele tira o Pedro e o Gabigol vai assumir essa função de 9, cara, o Gabigol morreu pro jogo. Ele simplesmente, também, se ele não sai da área, a bola também não chega nele. Então, eu acho que são capítulos diferentes. Sim, mas assim, entendeu? O que eu quero dizer é, lembra uma vez quando, num jogo, acho que foi Flamengo e Maringá, o 2-0 Maringá, o Mário Jorge pede pro Pedro se aparecer. Aí o Pedro, pelo menos isso que é o que estava falando o repórter de campo, aí o Pedro fala pro Mário Jorge, mas a bola não tá vindo em mim. E aí o Mário Jorge fala, então vai até ela. Tipo, a sensação que me passa é que realmente o Gabigol sai muito da área, às vezes perde uma referência. Ontem a nossa referência se tornou o Léo Pereira. E aí o Gabigol começa a aparecer um pouquinho mais pro jogo, por uma circunstância do Léo Pereira ter ido pro ataque. O Pedro, cara, se ele ficar estático entre os zagueiros, realmente a bola não vai chegar. Ele vai fazer uma parede, vai fazer um pivô, vai fazer uma tabela de primeira. E, cara, o Pedro tem muita qualidade para sair da área, para participar da jogada, principalmente porque ele consegue prender muito a marcação e abrir espaço para outro jogador infiltrar. Então, assim, particularmente, a sensação que me dá hoje é que o Pedro vai rodar desse time. Mesmo que ele não merecesse, talvez um mês atrás, a sensação que me dá é que o Pedro vai acabar perdendo espaço pela forma com que o Flamengo consegue se adaptar a marcar sem ele em campo. E aí, então, talvez, para um determinado estilo de jogo, com o Flamengo na frente, aquela bola que você tem que rifar e ele segura a bola para deixar o time conseguir desafogar, talvez seja onde o Pedro vai encaixar. Nesse momento eu não consigo ver ele mais conectado com esse time. Tu vê que o Cebolinha entra, até a forma de jogar muda. O Flamengo ganha amplitude dos lados, ganha mais volume de jogo. Por mais que aí o Cebolinha comece a cruzar a bola para a área e não tenha quem cabecear, graças a Deus tinha um Léo Pereira ontem, mas, cara, é muito estranho. O Sampaoli vai ter uma árdua missão para conseguir conectar todos esses jogadores. Porque, assim, infelizmente, e aí doa quem doer, parece que depois que o Dorival consegue fazer Pedro e Gabigol jogarem, parece que a gente só pode jogar desse jeito. Sabe? Então, e isso me incomoda. Tipo, cara, um deles tem que bancar para o time às vezes funcionar. Quem vai ser? Aí depende do Sampaoli e dos jogos. Hoje o Gabigol eu vejo evoluindo, cara. Já vejo ele fazendo um pouco mais de facão. Ontem ele recebeu mais uma grande bola do Pulgar, apesar de não ter feito gol. Então, sim, cara, realmente há um questionamento muito importante, Perrotinha. Será que o Pedro é capaz realmente de conseguir fazer essa marcação-pressão funcionar? Isso é uma coisa. E aí, voltando, tá? Esse é um capítulo. O Pedro, ele talvez tenha hoje uma dificuldade com relação a esse esquema que o Sampaoli pretende implementar no Flamengo sem bola. Com bola, o Pedro continua fundamental. O Pedro é inquestionável, tá?
Mas vamos lá. Ontem foi um jogo de uma característica sui generis de muitos outros jogos do Flamengo. Por que é uma característica sui generis? Pelo seguinte, ontem o Flamengo, e aí tem até algumas, eu vou pensar algumas falas suas, Cleito, para tentar te explicar algumas coisas que eu penso, não estou longe de ter razão, tá? É mais uma vez uma tentativa de a gente tentar esmiuçar e entender algumas coisas que provavelmente não deram certo e por que não deram certo. Ontem, o Flamengo, há muito tempo isso não acontece, tá? O Flamengo não tinha meias de criação. O que eu quero dizer com isso? O Everton Ribeiro, de manhã no treino, estava fora e o Arrascaeta no aquecimento estava fora. Quando você perde esses dois jogadores, de antemão, qualquer jogada por dentro, vinda do meio de campo, mesmo que seja para um possível facão, para o Pedro fazer um pivô, para o Pedro poder receber uma bola de uma jogada mais bem elaborada, para o Pedro poder receber uma bola mais açucarada para uma finalização. Você já diminui em pelo menos 60%, 70%, quem sabe até mais, até 80% dessas possibilidades. Né? Então, se o Pedro não funciona tão bem sem bola para o Flamengo fazer pressão sobre o adversário, com bola, o Flamengo era absolutamente inoperante ou o Flamengo era manco para o Pedro. Porque quem seriam os responsáveis para tentar levar a bola até o Pedro ontem? Seriam as duas extremidades com Ayrton Lucas e o Wesley. E o Wesley, embora muito voluntarioso, não fazia uma boa partida tecnicamente. O Ayrton Lucas tentava fazer uma boa partida, mas de certa maneira não serviu tanto ao Pedro, principalmente no primeiro tempo. Você tinha o Pulgar e o Gerson vindo por trás para tentar também servir ao Pedro. O Pulgar até, de certa maneira, tentou algumas vezes. O Gerson ontem, principalmente no primeiro tempo, errou muitos passes verticais. Exatamente aqueles passes que o Pedro precisaria para tentar jogadas de finalização.